Olá pessoal, como vocês acabaram de ver, saiu a notícia que o pedido de impeachment do governador Carlos Moisés avançou. Ou seja, depois de ficar engavetado aí por quase, nós entramos em abril, maio, junho, julho, agosto, né? Nós estamos indo para o 5º mês. Então quase 5 meses parado. E por que agora ele avançou? E aí nós trazemos aqui para vocês em primeira mão algumas informações que não estão claras para que todo mundo possa entender. Nós já falamos sobre isso na nossa última manifestação de rua que fizemos, e para aquelas pessoas que não estiveram lá presente, eu vou falar para vocês aqui o que está acontecendo. Eu já tinha alertado que tinha um pedido de impeachment que antecedia a gente protocolou lá no dia 14 de abril, que era um pedido que, na verdade, envolvia tanto o governador Carlos Moisés como a vice-governadora Danielle Hart. E esse pedido foi feito por um defensor público e que colocava ali em xeque a situação, que é a seguinte: como o governador equiparou salários de procuradores através da sua caneta de poder executivo, ele feriu ali um ato que não cabia a ele fazê-lo, e assim que ele o fez, ele saiu de férias e a vice-governadora assumiu por 30 dias o governo do estado. Isso na época foi noticiado como a primeira vez que uma mulher assumiu o governo do estado. Ela foi provocada a desfazer aquele ato que era um ato irregular e ilegal, não desfez, e isso acarretou então o primeiro pedido de impeachment envolvendo os dois por conta dessa situação. Esse pedido já tinha sido arquivado, não tinha sido aceito pelo presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Júlio Garcia, porém depois de ser arquivado veio o quê? Veio o período de pandemia, e aí entrou o meu pedido de impeachment, o nosso, né, em relação, já que representamos o movimento Bem para a Direita, eu e mais 3 pessoas fomos lá, protocolamos o pedido. Após a gente protocolar o nosso, outros pedidos foram entrando, inclusive de outros deputados que lá participam da Assembleia Legislativa, e na verdade a gente estava percebendo que haveria uma manobra por conta da Assembleia Legislativa em não aceitar o nosso. O nosso, na verdade, envolveria apenas a responsabilidade do governador Carlos Moisés durante o período de pandemia, onde apontamos ali as irregularidades relacionadas aos poderes constitucionais e também relacionamos todas as questões que envolvem aquele desaparecimento dos 200 respiradores que foram comprados antecipadamente, sendo gastos 33 milhões. Colocamos também a questão do gasto com publicidade, que nada tinha a ver com saúde, que envolve ali algumas cifras de milhões. Colocamos também a iluminação pública da ponte Hercílio Luz, que nada envolve com saúde. Também foi citado aquele hospital de campanha que seria montado em Itajaí, que acabou sendo depois também motivo de denúncia, e houve um recuo, na verdade, em não montar mais aquele hospital de campanha, que graças a Deus ali envolvia mais 77 milhões. Então tinha muitas irregularidades, e na verdade o que acontece é o nosso pedido, como todos os outros, a Assembleia Legislativa, através da sua Procuradoria-Geral, decidiu por arquivar os nossos pedidos, e nós vamos recorrer sobre isso, porque para eles interessa agora sim o primeiro pedido, que eles deram um jeito de ressuscitar aquele primeiro pedido que já estava arquivado, porque com esse primeiro pedido ele consegue derrubar toda a chapa. Ou seja, a Assembleia, na verdade, vai julgar um pedido de impeachment que derruba não apenas o governador Carlos Moisés, como a sua vice-governadora Danielle Hart. Então o que nós vamos, na verdade, passar a entender a partir de agora? Esse pedido de impeachment avançando, e ele provavelmente vai avançar, na verdade a gente se livra de um governador melancia, que na verdade tinha tudo nas mãos para fazer o melhor governo que Santa Catarina já teve. O que ele preferiu? Preferiu trair o nosso presidente Bolsonaro e, na verdade, começou a contrapor tudo que o governo federal vinha defendendo. Inclusive agora durante a pandemia, sobre a situação do lockdown, sobre a utilização do protocolo inicial para pacientes que supostamente poderiam estar já contaminados com vírus, e o protocolo que foi alterado pelo novo ministro da Saúde não foi adotado pelo governador Carlos Moisés, como também não foi adotado pelo prefeito da capital, Jean Loureiro. Ciente todos nós hoje de que isso deveria com certeza ter sido adotado, porque evitaria essa situação de UTIs aí superlotadas. Mas nós já falamos sobre isso. Para eles é interessante manter a pandemia da forma como está, porque eles estão com mais poderes do que o presidente, e com mais poderes do que o presidente eles fazem inclusive contratações sem passar
passar por licitação. Mas o objeto aqui é falar sobre o processo de impeachment. Então a tendência é, esse processo de impeachment derruba tanto o governador como sua vice. Se isso acontecesse ainda esse ano, a gente teria uma nova eleição que a gente chama de eleição direta, onde o povo elege o seu governador. Porém, a regra muda a partir do próximo ano. Quando um processo de impeachment acaba por derrubar a chapa do governador e da sua vice, a eleição será indireta. E nós já tínhamos alertado sobre isso na nossa última manifestação. A eleição sendo indireta, quem vai escolher o nosso próximo governador são os nossos representantes da Alesc, ou seja, os deputados, o presidente da Alesc, que é esse que está, na verdade, agora escolhendo qual era o mais interessante para avançar. Então, na verdade, o que está sendo uma manobra política que não é ilegal, mas com certeza imoral, porque os nossos pedidos têm muita fundamentação. Trocaria apenas aquele que foi realmente responsável por isso tudo de errado que está acontecendo agora nesse momento, e eles vão lá e ressuscitam um outro pedido, porque esse dá a eles o poder de escolher o nosso próximo governador nos últimos 2 anos de mandato. A realidade está posta e, na minha visão essa que eu quero compartilhar com vocês, só existe uma saída para que a gente não seja governado por um governador eleito indiretamente, sem o voto popular. E essa saída honrosa seria a renúncia do nosso governador Carlos Moisés. Porque se ele renuncia, obrigatoriamente, todo esse jogo político que está sendo construído para a derrubada tanto dele como da vice-governadora acaba caindo por terra. Então fica aqui, o meu pedido para que vocês, a partir de agora, ao invés de defender simplesmente e ingenuamente o impeachment do governador, a saída honrosa para o Moisés é a renúncia. Porque se ele não renunciar, ele vai cair de qualquer forma e nós seremos governados por um governador que não foi eleito por nós. Na verdade, arranjado entre os próprios deputados. Acho que esclarecido todos esses pontos, vocês agora têm mais informações para que através disso decidam qual o caminho que Santa Catarina deve tomar. Eu continuo acreditando que se for para ser um caminho correto, coerente, tem que ser o caminho do voto popular. Então, Moisés, faça pelo menos uma saída honrosa, já que o teu mandato foi desastroso, para não dizer algo pior, que aí quem vai dizer é a própria polícia que está te investigando. Faça o favor para todos nós, renuncia já. Força e honra, turma.